Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNRI, o fundo da Quineia que investe em imóveis logísticos e lajes corporativas. No vídeo de hoje quero comentar aqui com vocês um pouquinho sobre os dividendos, parte que todos os investidores gostam, mas também sobre a resiliência do fundo. Será esse um dos fundos mais resilientes da Bolsa? Eu vou explicar um pouquinho o que eu acho e, enfim, comentar outros pontos do fundo, principalmente a vacância. Então vamos lá. O fundo hoje tem um patrimônio líquido de 3,8 bi, quase aqui 250 mil cotistas. Fundo que tem um valor patrimonial em R$ 160,18. O fechamento da cota no dia 28/4, que foi o fechamento aqui para fazer o relatório, estava em R$ 146. Esse fundo, pessoal, que sofreu aí uma valorização grande, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Lembrando que aqui eu fiz um vídeo, deve ter um mês e meio mais ou menos, sobre o KNRI. Na oportunidade, eu lembro que eu comentei que a cotação que estava ali já na faixa dos 138, 140, deu uma mergulhada ali na casa dos 134, 133 reais. Lembro que comentei que era um dos preços mais baixos que eu via para o KNRI pelo momento. Lembro que pessoas discordaram, normal, mas aí o fundo, né, na sequência, valorizou forte. Tem muitos motivos para essa valorização. Um deles, obviamente, é o dividendo. O fundo aumentou, né, para 95 centavinhos. Vai ter um dividendo extraordinário no final do semestre. Já fiz vídeo também sobre isso. Mas principalmente o mercado como um todo de fundos imobiliários, né, ele deu uma reagida nas últimas semanas. E aí os fundos mais resilientes, os fundos maiores, os fundos, enfim, que têm um histórico maior, eles são os primeiros aí a ter a sua valorização, né? O HGLG a gente viu, a cotação deu uma mergulhada, já subiu um pouquinho também, está passando por uma emissão. Acredito que depois da emissão a cotação possa também dar uma descolada, valorizar, enfim. A vacância aqui então, ela caiu mais um pouquinho, a vacância física, de 2,99 pontos percentuais no mês anterior para 2,97 nesse mês, e a vacância financeira caiu de 8,76 para 8,71. Rápida explicação da diferença entre vacância física e financeira. Vacância física, imóvel completamente vago, não tem nenhum inquilino, está lá fechado, com o fundo tendo que custear ali a manutenção, condomínio, enfim, água, luz, reparos. Então essa é a vacância física. Vacância financeira. Já entrou um inquilino dentro desse imóvel, no entanto, tem ali uma carência, que é algo bem comum, principalmente no setor de lajes corporativas. Então, o inquilino ele entra no imóvel e ele não paga aluguel por 3, 4, 5, 6 meses, um ano, varia. Tá? Isso é bem comum, mas pelo menos, em regra, quando o inquilino já entra, manutenção do imóvel, então condomínio, água, luz, já fica na conta do inquilino, só o aluguel mesmo que tem essa carência. Ou seja, a vacância financeira, uma hora ela acaba, porque a carência acaba, e resta só a vacância física. Então, esse valor eventualmente vai convergir para esse valor aqui. Bom, começando aqui a falar sobre o fundo, então durante o mês de abril foi concluída a alocação de 1/4 de andar no edifício Rocha Verá para a empresa Mitsui Gás e Energias do Brasil. Importante destacar que desde o início do ano, o fundo fechou locação no portfólio de escritórios de São Paulo em todos os meses, demonstrando a retomada de mercado nesse segmento e a qualidade dos imóveis do fundo, que rapidamente respondem à melhora do mercado. Realmente, pessoal, fiz vídeos aqui desde o começo do ano sobre o KNRI, todo mês tem uma locação, por vezes mais de uma locação. Teve a questão da Marisa, que o fundo aparentemente já resolveu. Então, a qualidade realmente do portfólio aqui do KNRI é bem interessante. Pessoal, se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. Muita gente ainda não é inscrita no canal, e isso ajuda demais. Lembrando que a gente tem um grupo de Telegram também, está sempre aqui na descrição e no comentário fixado. Já conta ali com quase 300 pessoas, a gente está construindo ali uma comunidade bem legal, o pessoal se ajuda, conversa bastante. Então, quem quiser, é de graça, beleza? Bom, aqui ele comenta um pouquinho mais sobre a vacância, eu já comentei com vocês.
E ele traz também mais uma informação. Reforçamos que no mês passado foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária do CNEA, que tem duas pautas relativas à modernização do regulamento do fundo, a aprovação do direito de preferência, então uma eventual emissão, e implantação de capital autorizado. E a segunda é a aprovação do conflito de interesses para alocação para empresas do grupo econômico do administrador e gestor. Então, já fiz vídeo aqui, mas rapidamente, direito de preferência, esse fundo não tinha, vai passar a ter. Implantação de capital autorizado, ele quer implantar aqui mais 5 bi, então o fundo vai poder chegar em 8,5 aproximadamente, quase 9. E o segundo ponto é a aprovação de conflito ali, porque hoje o fundo não pode negociar com nenhum outra empresa que pertence ao mesmo grupo econômico. Lembrando que a CNEA é do Itaú, então isso inviabiliza ali muitos negócios. Quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo específico. Bom, no último mês, então, 95 centavinhos por cota foi mantido. Taxa de administração 1,25 ao ano, não a taxa de performance. A gestão já sinalizou, claro que isso para o futuro a gente tem que acompanhar, a possibilidade de diminuição dessa taxa de administração e gestão, quem sabe ali para 1,15, 1,10, fica um pouco mais em linha com os outros fundos desse setor, desse estilo, quando o fundo conseguir crescer um pouquinho mais ali o seu PL, tá? Hoje está aqui em 3,8, então provavelmente depois dessa emissão que eles já estão aqui indicando que vai ter, quem sabe a gente tem aqui uma redução de taxa de administração, seria bom, né? Liquidez muito tranquila, mais de 3,5 ao dia, ele colocou aqui, né, quarta maior participação do IFIX, então um fundo realmente muito grande. Aqui é o ponto que eu quero comentar com vocês sobre a resiliência do fundo. E por que eu entendo que ele é resiliente? Ele é o melhor fundo de logística? Entendo que não. É o melhor fundo de lajes corporativas? Também entendo que não. Fundo de lajes, perdão, é o melhor fundo de lajes? Entendo que não. Fundo de lajes, para mim, tem outros melhores, PVBI, JSRE, portfólios melhores. Qual que é o grande segredo, então, do KNRI para mim? Lembrando, pessoal, diversificação sempre e montar uma carteira diversificada também entre riscos. Então, ter fundos mais sólidos, que paguem menos, e aí você tem que ser muito perspicaz na hora de adquirir essas cotas, conseguir cotas descontadas, porque esses fundos mais resilientes, eles vão te entregar um yield menor, então se você conseguir comprar cotas descontadas, você vai melhorar o seu yield em um fundo defensivo. E na carteira também você vai ter ali fundos mais middle risk e eventualmente fundos high yield. Mas pensando aqui na classe de fundos defensivos, tá? E considerando fundos de tijolo, não fundos de papel. Por que eu acho que ele é um dos mais resilientes? Porque a carteira dele, ela é, digamos, mediana em tudo. Então ele não tem exposição nem falta de exposição em nada. Então, por exemplo, receita por estado. A maior parte tem em São Paulo, mas ele tem um pouquinho no Rio, que hoje é um problema, mas enfim, ele pode conseguir ali cap rates bons. Ele tem também em Minas. Tipologia dos contratos. Então ele tem aqui praticamente pouco mais de 50% em logístico. Tem também em escritório. Hoje o escritório está com vacância. A gente tem ali oportunidades, mas também problemas. Mas no futuro isso pode se inverter. A gente está num ciclo aquecido de logística. Mas se em um momento a gente tiver muitas construções de galpões logísticos, a gente vai viver um momento inverso. Tá? Então aí o fundo tem um outro lado para poder balancear. Receita por tipo de contrato. Tem atípico, que traz ali uma garantia, mas se o mercado explodir com os aluguéis para cima, como o contrato é atípico, ele só vai repassar a inflação ali, o IPCA ou o IGPM, enfim, ele não vai conseguir surfar esse aumento. Então, por outro lado, ele tem uma fatia de típico, que ele também pode surfar esse movimento. Se o típico sofrer e, porventura, o aluguel do mercado como um todo cair, ele tem a parcela de atípico, que vai segurar um pouco mais. Receita por índice de reajuste, então ele tem uma fatia gorda, né, quase 2/3 em IPCA, mas também tem em GPM. GPM agora, por exemplo, está sofrendo. A gente está vendo a deflação do GPM. Porém, há 2 anos atrás, a gente viu um GPM muito alto. Por vezes, o fundo conseguindo repassar valores interessantes. Então, vocês entenderam a resiliência do fundo? Ele sempre consegue surfar os dois lados do ciclo. Ele está sempre exposto nos dois lados da moeda. Lembrando que ele não vai ter, justamente por estar exposto sempre dos dois lados, a melhor rentabilidade, porque ele não vai conseguir surfar o ciclo perfeito, mas também
no momento de baixa, ele não vai estar totalmente exposto àquele índice ou àquele segmento, àquele estado, certo? Prazo médio dos contratos firmados pelo fundo de quase 10 anos, então super tranquilo. Aqui a gente vê a vacância, né, que ela subiu a vacância, principalmente a financeira, e a física, mas ela vem caindo. Então é algo que a gente tem que acompanhar. E qual que é a grande sacada para esse fundo? A absorção das carências. Aí tem que fazer algumas continhas, mas projeção de incremento da receita conforme o término da vigência das carências previstas nos contratos de locação. Foi o que eu comentei no começo do vídeo, a gente tem vacância física e financeira. A vacância financeira, uma hora ela acaba. Então, por exemplo, aqui de setembro para frente, a gente vai ter um incremento de renda interessante. Incremento esse que pode fazer, de repente, a distribuição de dividendos chegar até R$1, ou a simples manutenção em 95 centavos. Lembrando que a gente tem aqui no primeiro semestre uma venda, né, de um ativo que elevou ali a distribuição. Então, por exemplo, a gente pode pensar no KNRI com 95 centavos recorrentes, podendo chegar a R$1. Então, aqui, para quem é cotista do fundo ou para quem quer estudar, tem um grande segredo, que por vezes o mercado não olha. O exemplo mais clássico disso era no ano passado, que a gente via claramente que o fundo ia ter ali um incremento em alguns meses de até 7 centavos por cota, com as carências acabando. A cotação estava ali na casa dos R$130. Esses 7 centavos, eles começaram a ser distribuídos, a cotação desandou, foi ali para 136, R$138, subiu bastante. Então era algo que estava fácil de ler, só que o mercado caça a yield, os investidores infelizmente não acompanham os relatórios, não acompanham de perto esses movimentos que estão aqui, a informação é pública, e aí depois chega tarde e paga mais caro na cota. Bom, eu quero comentar que no finalzinho do vídeo, no finalzinho do relatório, eles sempre trazem um imóvel. E eu estou tentando trazer em todos os vídeos também para a gente ir conhecendo o portfólio do fundo. Então, nesse mês eles trouxeram aqui para a gente o Boulevard Corporate Tower, que é um imóvel que está localizado em Belo Horizonte. Lembrando que é outra praça também um pouco mais difícil. Ou seja, se tem um pouco mais de risco, tem que ter um pouco mais de retorno. Então, tipologia aqui, um imóvel AAA, ele tem todas as características clássicas de um AAA. Eu quis destacar para a gente um L ponto. Não é tão comum aqui, né? Existem alguns prédios, claro, em São Paulo, mas não em todos. Então, um imóvel aqui com L ponto, sala de espera exclusiva para usuários. Então, realmente a gente vê assim uma qualidade muito boa, diferenciais ativos aqui, então super bem localizados, com certificações, enfim. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando, o Telegram está na descrição, no comentário fixado. Deixa o like, se inscreve, valeu!